Olha, depois de derrotas aí que marcaram os últimos dias para o governo Lula, derrotas que, na verdade, marcam a fragilidade do próprio governo Lula 3, a gente fica no questionamento agora se há ainda a governabilidade, né, a capacidade de governo do presidente Lula para os próximos meses aí que antecedem a eleição, porque o que parece, e meu amigo Jefferson Rodrigues aqui, jornalista e marqueteiro, vai debater isso comigo, o que parece é que o Lula ele se tornou um refém do Congresso. Vamos debater isso hoje aqui, não é isso, Jefferson? Você que ainda está em Brasília aí acompanhando tudo de perto, todo esse turbilhão que aconteceu nos últimos dias. O governo Lula 3 perdeu o rumo e hoje é guiado pelas vontades do Congresso, é isso? Pergunta difícil, Israel, porque assim, a gente sempre tem, depois de uma semana complicadíssima para o governo, talvez seja a pior semana que o governo viveu nesse mandato, né, o acúmulo de surpresas e derrotas. A gente sempre tem aquela coisa de precisamos esperar o dia seguinte, né? Só que esse dia seguinte vão ser as próximas semanas aí, para a gente ver como as peças vão se movimentar, como o governo vai movimentar as peças no tabuleiro das relações com o Congresso. Antes da gente discutir, aprofundar um pouquinho mais essa história aí, as possibilidades que a gente tem pela frente, só vamos reforçar o convite aí para os nossos espectadores, para quem está acompanhando a gente. Se você ainda não se inscreveu, se inscrever no canal, ativar notificações, deixa comentário, deixa o like, coloca a sua opinião, o que você acha de tudo que está acontecendo nesse momento político do Brasil, mas principalmente não se esquece, inscreve aí no canal e ativa as notificações para acompanhar e apoiar o trabalho que a gente está realizando aqui. Isso, Jefferson. Vamos lá, deixa eu colocar na tela aqui uma reportagem que saiu na BBC e ela traz justamente esse título, ó, derrota em dose dupla. O governo Lula virou refém do Congresso? Essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Só recapitulando, né? O governo Lula, nessa semana tão fatídica aí, uma semana de horrores aí pro governo, teve a indicação do Jorge Messias ao STF rejeitada pelo Senado, tá? Esse foi o primeiro ponto. E depois, no dia seguinte, o veto do presidente ao PL da dosimetria, aquele projeto de lei que beneficia os presos do 8 de janeiro, né? O veto foi derrubado pelo Congresso. Ou seja, duas derrotas aí significantes para o governo em 2 dias seguidos, numa semana realmente catastrófica. E aí, para a gente começar o debate, eu queria trazer um ponto dessa reportagem aqui, para a gente comentar, que está aqui, ó. Diante de um cenário de derrotas consecutivas e de forte peso político, um questionamento vem se repetindo nos bastidores em Brasília. Há 6 meses das eleições presidenciais, o governo Lula virou refém do Congresso? E aí os especialistas ouvidos pela BBC afirmam que o momento político do governo é delicado e que os episódios recentes refletem não só um desequilíbrio claro na composição de forças do Congresso, mas também eventuais erros na articulação política do governo. Eles dizem ainda que seria prematuro dizer que o governo virou refém do Congresso e que o governo ainda teria alguma munição política e que seria necessário ver de que forma o Lula pretende reagir aí à derrota da indicação do Messias, por exemplo. No entanto, eles falam que o próximo teste sobre a força da articulação do governo, né, vai se dar no projeto aí que é defendido pelo governo, que a gente também vai debater isso hoje, que é o projeto da escala 6x1, que pode ser aí, talvez, mais uma derrota do governo num semestre totalmente desastroso para o governo Lula. Só que a gente não sabe se esse projeto realmente vai para frente para ser votado. Mas uma coisa por vez, Jefferson. Vamos começar a debater aqui, então,
existe mesmo um cenário em que o governo Lula está totalmente refém do Congresso? O que é que você acha, olhando daí, de pertinho, de Brasília, do que está acontecendo, do que aconteceu nesses últimos dias, né? Israel, assim, refém do Congresso é prematuro a gente afirmar. Forte, né? Por mais que foram 2 derrotas ali, Senado de um lado, Câmara dos Deputados, Congresso Nacional do outro, enfim. Mas ainda é prematuro. Como eu falei na abertura aqui, a gente precisa aguardar o dia seguinte, a gente precisa aguardar os próximos movimentos. Agora, dá para afirmar uma coisa que eu acho que é muito óbvia para quem acompanha, que eu não vou dizer nem que a articulação falhou, me parece que não houve articulação. Então, o diálogo do governo, seja o presidente Lula, seja os seus emissários, junto ao Congresso, falhou. E permitiu uma capacidade de organização, seja da oposição, seja de interesses particulares, para poder impor essas derrotas. Mas no dia seguinte a gente pode ter, talvez, uma recomposição. Então, por isso que a gente vai precisar aguardar as próximas semanas para ver essa questão de estar refém ou não. Mas a articulação claramente está frágil, até porque a gente tem, após as votações, começam a vazar e a sair informações, sejam de bastidores, sejam de interlocutores, sobre movimentos que aconteceram também, que influenciaram nessas votações, principalmente na rejeição do Messias, né? A gente tem aí uma articulação, segundo muitos colunistas e articulistas colocaram, do ministro Alexandre de Moraes, também atuou contra o Messias. Davi Alcolumbre, nós já falamos isso no vídeo específico. Então, assim, temos, além de uma falha de articulação, temos também, em alguns momentos, interesses políticos alheios um pouquinho à vontade do governo que estão se colocando aí no jogo, né? Cara, primeiro assim, eu acho que também você falou da falta de articulação aí do governo nessa questão, nessas 2 questões que a gente teve agora, que foi a do Messias e a dosimetria das penas, né, do 8 de janeiro. Eu acho que também, além da falta de articulação, Jefferson, pesa uma certa soberba do governo, né, de achar que fazendo o básico as coisas vão se costurar em direção ao que se quer, né, ao que se pretende. Sim. E isso se reflete, inclusive, em outras áreas. A gente vê na própria comunicação, que é a nossa área, um achismo, vamos dizer assim, de que o básico, ele sendo bem feito o básico, vai acontecer um milagre ali da comunicação com o público que Lula precisa conversar, com o eleitor. E nesses 2 casos, talvez tenha sido essa questão também. O PT, eu digo o PT, mas o governo federal, ele, de certa forma, ignorou os sinais, né? Alguns sinais foram dados. E essa articulação, ela poderia ter sido bem feita, poderia ter sido mais a fundo, para tentar articular junto aos vários atores que atuaram nesses 2 pontos, para tentar evitar uma derrota, pelo menos do jeito que foi. E aí o que acontece é justamente que a derrota ela é ainda mais pesada, porque até o dia, por exemplo, do Messias, todo mundo achava que ele seria aprovado. Então Lula fez a indicação. Ele foi aprovado na sabatina no mesmo dia, né? E assim, mas sinais foram dados. Não é de hoje que o Centrão está descontente com o governo federal, não é de hoje que a gente tem um país aí que está dividido, né, polarizado, e
E num ambiente de polarização, você não pode dar trégua, você não pode esperar que o outro lado fique quieto, contido, esperando o movimento acontecer. Se você não age, meu amigo, o adversário está agindo, ocupa espaço. E como a gente tem um centrão hoje no Brasil, com uma força relevante, né, com um tamanho de relevância aí dentro do Congresso, não ter cuidado desse centrão ao longo do tempo, antes principalmente na questão do Messias, para mim foi um erro fatal aí do governo federal. E sobre essa questão de outros atores estarem envolvidos, como o Alexandre de Moraes, para mim foi uma surpresa, tá? Para mim, a questão Alexandre de Moraes ter atuado em relação à rejeição do Messias, para mim foi uma surpresa, por eu achar que o Alexandre estaria aí, teria uma afinidade maior com o governo Lula, e até por conta do tempo que o Messias foi indicado, né, ou do tempo que o Lula fez a primeira intenção de indicação aí do Messias, já que ele deu uma segurada, também foi um tempo que poderia ter sido organizado isso com o STF, com os aliados do governo do STF, para que não houvesse esse tipo de movimento do ministro Alexandre de Moraes nesse momento. Então, sim, concordo com você. Houve falta de articulação, mas eu também pontuaria aí uma soberba do governo federal de achar que tudo está resolvido, quando os sinais mostram que não, né? Assim, é nítido que o governo ele tem dificuldades de operar nesse Lula 3, nesse terceiro mandato. Eu não sei se existe uma dinâmica interna, até mesmo do próprio presidente, que se acostumou com seus 2 primeiros mandatos, com um Brasil e uma política brasileira que não é a mesma. Sim. E eles não estão conseguindo fazer leitura e se adaptar. Não conseguiram, né? A gente está caminhando para o fim do mandato, enfim, não conseguiram se adaptar à dinâmica desse momento atual que o país vive. Então, acho que isso impactou em muitas ações. Às vezes a impressão que me dá é que Lula tomou posse achando que estava de volta a 2003 e continua perdido nesse, né? Porque ele não consegue se adaptar ou ele não consegue entender, não sei, que as coisas mudaram de forma muito radical. Demais, então, demais. Eu queria trazer um ponto só do Messias aí, é que também fica claro que houve traições. Sim. Muita gente afiançou o voto e, como o voto é secreto, na hora... Então, houve traições também. Porque a diferença de 8 votos ali, o governo estava confiante, mas achava que passaria 1, 2. Então, o governo sabia que seria apertado. Então, houve traições e, muito provavelmente, essas traições não tem segredo, né? Em algum momento elas vão ser identificadas. Vamos ver como que isso vai reverberar. E a gente tem o caso Master, né? Muitas ações que estão sendo tomadas aí visam antecipar ou tentar uma blindagem para o que vem pela frente no caso Master. Então, questões pessoais de atores envolvidos, muito claramente aí do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar deixar mais ou menos o jogo organizado para, sabe-se lá o que vem no máximo. Tanto que a questão da dosimetria, o que a imprensa veiculou é o que? Houve uma negociação. A gente aprova a dosimetria e enterra uma CPI do Master. A classe política também, né? Tem várias outras classes, mas a classe política brasileira não quer que o caso Master venha à tona, seja investigado, quer um grande acordo nacional, para usar uma frase famosa aí, e que o Master seja abafado. Então, tem muita coisa em bastidores aí que fugiram também ao controle do governo. Não, totalmente.
Você colocou da escala 6x1. Aí nós temos um projeto, porque vamos falar sinceramente, a aprovação ou não do Messias tem pouco impacto para as pessoas, na vida das pessoas. É uma derrota de cunho político. Pouquíssimo, as pessoas nem sabem, assim, nem entendem do que se trata. Muita gente não deu a mínima, né? Tipo, isso. Ok. A dosimetria, ela não impacta também na vida de ninguém no Brasil. A dosimetria, ela impacta na vida dos envolvidos e ela é um projeto ali de cunho ideológico. Sim. É uma bandeira da direita que ela está dialogando com a direita, é aquilo que eu falo, é discurso para fiel convertido. Sim. E que visa beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E que se a gente lê as matérias, porque tem horas que é vendido como fato do que derrubou o veto, Bolsonaro está livre. Não funciona assim. Pelo menos uns 3 ou 4 anos ele ainda teria que passar antes de progredir para um... Então, assim, também não é o fim do mundo, né? Eu escutei influenciadores da esquerda falando um novo golpe, não sei o quê, contra a democracia. Não, gente, também não é o fim do mundo. Então, existe um processo após. Ok. Agora, a escala 6x1, não. Ela vai diretamente no brasileiro, nas pessoas que estão aí na rua, trabalhando e vivendo suas vidas. Que seria, assim, 6x1, falando eleitoralmente para o Lula, seria fundamental isso ser aprovado agora. Seria talvez a principal bandeira do Lula na eleição. Israel, qual é a marca desse terceiro governo? Me aponta qual foi o grande feito. O pé de meia, né? O projeto. Pé de meia é um projeto do Tabata Amaral, Pedro Campos, enfim, veio do Congresso, o governo encampou. O Desenrola, ok, é um excelente projeto, mas não colou como uma marca de governo. Na verdade, a única coisa que colou é o negativo, né? É o famoso e a picanha. Isso. Foi o que ficou. Assim, a escala 6x1 poderia ser isso. Totalmente. Seria, assim, querendo ou não, seria uma revolução trabalhista aqui no Brasil, né? O fim da escala 6x1. É uma coisa que... Uma modernização. A gente vive sob um regime de trabalho da era Vargas, década de 40. Então, tem muita coisa que está aí na nossa legislação trabalhista que não existe mais no mundo de hoje. A escala 6x1 é um avanço e seria uma pauta que, aí eu vou te dar uma opinião minha aqui, que quando surge essa discussão com o vereador no Rio, com a Érica Hilton, a deputada Érica Hilton, o governo olhou e ficou. Inclusive, agora, nesse momento, eu não vejo esforços do presidente, da figura, do CPF, da pessoa física, em abraçar, em fazer uma defesa, em transformar isso numa bandeira sua. Tipo, parece que está deixando correr, né? A gente vê o Lula realmente acanhado nessa defesa do 6x1, que é muito feito pelos aliados, né? Os aliados fazem muita defesa disso, mas a figura do Lula em relação a esse projeto que seria fundamental para ele nas eleições desse ano, a gente realmente fica muito a desejar. Nós, como consultores políticos, inclusive se você está aí querendo disputar as eleições desse ano, estamos no mercado, viu? É só mandar aí um e-mail para a gente que a gente conversa. Mas assim, faço um contato com sendo a gente, um cliente né, nosso, isso, manda aí uma mensagem que a gente conversa. Mas se fosse um cliente nosso, certamente isso seria, assim, seria a principal bandeira, mesmo sem ter aprovação ainda efetivada, né? Mas cria-se um movimento. Exato, encampa esse movimento, lidera esse movimento, entendeu? Exatamente. Essa é a ideia. Qual deputado, exceto aqueles que já publicamente se colocaram e já se manifestaram, mas é uma minoria, qual deputado votaria contra os trabalhadores brasileiros no ano eleitoral?
é o inverso, né? Enquanto para o Lula a aprovação seria muito, muito boa, né? Seria um fantástico para ir para as pretensões eleitorais do Lula. Para os deputados que, porventura, viessem a votar contra isso, seria muito, muito ruim. Né? Faltando poucos meses para a eleição, eles iam ficar conhecidos como inimigos do povo. Exatamente. Então, assim, tá faltando um certo... Ainda a gente dá para dividir, né? Fechar um raciocínio aqui contigo da seguinte forma. Primeiro, articulação tá falha, liberação de emendas não está surtindo efeito, existe uma falta de entendimento ali e existe uma falta de... Você colocou um pouquinho da arrogância, né, desde o início, voltando na questão do Messias, ficou muito claro a preferência do Congresso Nacional pela figura de Rodrigo Pacheco. A Presidência da República emplacou 2 nomes, né, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Por que não o terceiro nome fazer a vontade do Congresso? Não, vamos peitar, eu quero alguém meu. Então o Congresso foi lá e deu o recado. Até porque fazer a vontade do Congresso, Jefferson, para a gente só deixar claro aqui, não é simplesmente de fazer o que eles querem, mas a moeda de troca, você vai fazer e você vai ter ali um poder de barganha depois. Política funciona assim. Exato. E nós estamos falando da figura do senador Rodrigo Pacheco, que nós nem estamos falando de um nome terrivelmente evangélico, como o Bolsonaro colocou, que aí ele queria... A gente não está falando... Nós estamos falando de um político, uma pessoa extremamente habilidosa, jurista e tudo que tem entendimento. Assim, ok, então o governo também pagou para ver. Falha de articulação, falha de percepção dos momentos. E o terceiro ponto, que é a falha de comunicação, essa vem desde o início do governo. Sidônio vem para a secretaria, traz a turma de João Campos, equivocadamente, achando que deu certo com João Campos na prefeitura do Recife, vai dar certo no governo federal. Menino, né? Com um menino. Né? Dinâmicas completamente diferentes. Então, assim, e aqui nós não estamos falando mal da figura do marqueteiro, do Sidônio, porque nós temos excelentes marqueteiros que são muito bons para campanha, para pré-campanha, para uma consultoria de mandato, mas não necessariamente para o institucional. Isso. Há diferenças, eu já escutei grandes marqueteiros falando isso aqui no Brasil, falando assim, não, governo não é para mim. Sim. E a gente vê que o Sidônio não conseguiu. Poucos comerciais na televisão, eu estou falando de comercial na televisão porque é ali que você atinge bem a população. Comerciais que eu vi são linguagem de TikTok. Eu estou entregando comerciais com linguagem de TikTok no intervalo do Jornal Nacional no interior do Brasil. Então, assim, uma desconexão completa com o brasileiro aí. Então, junto isso tudo, nós estamos em maio, 3 meses aí, pouco menos, né? Porque no meio de agosto começa a campanha eleitoral. Difícil. Não andou, uma né? Situação não muito anda. Difícil. Não vou dizer para encerrar aqui que o governo acabou ou que o governo está refém do Congresso. Eu vou dizer que o governo está na corda bamba. Tá complicado. E aí, pra gente finalizar, Jefferson, voltando aí a 6x1, então a ideia é que, veja, se o governo não teve capacidade de articular a aprovação disso antes, né? Se a gente não vê um Lula aí encampando uma campanha para a aprovação da escala 6x1, e se a gente tem um Congresso que sabe que não pode rejeitar essa proposta a essa altura do campeonato, então o que é que deve acontecer? Empurra com a barriga. Isso vai lá para frente, né? Então, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, criou um grupo de estudo, grupo de trabalho para avaliar. Nós temos 2 propostas de deputados, da Érica Hilton e do deputado Reginaldo Lopes, e tem
também mensagem do governo. Proposta. Então, são 3. O presidente da Câmara criou um grupo de trabalho, e o grupo de trabalho, num bom português, significa que ele sentou em cima do tema. Segundo ele, com prazo que até 31 de maio tem que ter um relatório que vai ser discutido e tudo, mas assim, vem Copa do Mundo, né? E não sei se o Brasil esse ano vai se entregar à Copa do Mundo e a seleção esquecer o resto do país, e aí os deputados vão ficar mais tranquilos. Não sabemos como vai ser como a população vai abraçar a Copa esse ano, né? Mas eles contam com o quê? Não, empurra com Copa do Mundo, empurra com campanha, e aí o que você acabou de falar. Se o governo tivesse abraçado essa pauta e colocado ela na rua, você teria pressão popular, o presidente da Câmara não teria, com todo respeito, mas ele não teria culhão para sentar em cima dessa proposta. Com pressão popular, você sabe como funcionam as coisas. Cara, e aí você falou isso certíssimo, porque a gente tá gravando esse programa hoje, dia 1º de maio, e não tem uma grande movimentação no Brasil em prol dessa escala 6x1, do fim da escala 6x1. Coisas não pontuais na internet. Muito pontuais. Então, assim, não houve articulação que poderia ter sido feita a nível nacional num 1º de maio, antes da eleição, né? Faltando poucos meses da eleição, e a gente não vê nada. Não há essa... Uma grande falha. E aí a pergunta é: o que vai ser levado de discussão para a campanha desse ano? O que é que o governo vai vender como grande feito, né, nesses 4 últimos anos? Tá difícil, e por que merece continuar? Exato. Por que é que merece continuar na cadeira? Jefferson, muita coisa, tá? Pra gente tá discutindo aí nessas próximas semanas. Vamos ver como é que o Congresso se comporta agora, depois de ter imposto aí essas 2 derrotas para o Lula, depois de aparentemente tá empurrando com a barriga a escala 6x1, e como é que o próprio governo se comporta, né, em relação a tudo isso. Eu quero que você que está nos assistindo deixe aqui a tua opinião agora, tá? Você acha que o governo Lula enfraqueceu a ponto de ficar refém do Congresso? Deixa aqui tua opinião, que é muito importante a gente saber o que é que você pensa. Jefferson, eu já quero te agradecer, já pedi também para o pessoal novamente, quem não se inscreveu, se inscreva agora, ativa as notificações, importante aí para fortalecer o projeto, e deixa aí também a tua curtida também, que é muito importante. Jefferson, meu amigo, vamos seguir, né? Qualquer notícia nova a gente traz. Obrigado, e segue por aí em Brasília até... Vai morar por aí? Vai se tornar nosso correspondente oficial em Brasília ou não? Volta para Minas? Quem sabe, em breve, quem sabe. Mas vamos lá, se logo eu estou também de volta a Minas para ver como é que, se as coisas destravam nos lados de lá também, né? Que também estão paradas, né? Vamos lá então. Valeu, meu amigo. Até a próxima. Valeu, até mais. Até mais, pessoal.